Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque dessa sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2015. Uma sexta-feira muito complicada aqui na Baixada Santista, em decorrência das fortes chuvas que ocorreram desde a noite de ontem até ainda hoje. Várias regiões estão alagadas e dificuldade para deslocamento das pessoas. Isso realmente é um fato importante que marca especificamente a manhã dessa sexta-feira. Mas hoje estamos trazendo como convidado muito especial o secretário de Cultura de Santos, professor Fabião, e a colega jornalista do jornal Boc News, Nara Assunção. Mas antes da gente discutir os temas centrais do programa dessa sexta-feira, a jornalista Cris Chalub tem informações e manchetes dos principais jornais e sites do dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz a manchete. País cogita racionar energia. São Paulo estuda subir tarifa de água. O Estado de São Paulo. Dinheiro da Petrobras pagava apoio de aliados, diz executivo. A Tribuna. Ministro garante dragagem no porto. No Boc News. Tarifa de ônibus em Santos aumentará nos próximos meses. Santa Portal. A apresentação da encenação em São Vicente é cancelada devido forte chuva. No G1 Santos e região, suspeito de morte de delegado é preso em São Vicente. E no portal da UOL, governo paulista estuda novo aumento de tarifa de água após 4 meses. Fernando. A presença do ministro dos Portos, Edinho Araújo, na cidade ontem e hoje, com encontro junto às autoridades políticas e empresários da região, revela nesse primeiro momento um sinal positivo na tentativa de aproximar discussões e projetos do setor portuário, muitas vezes decididos apenas em Brasília, mas cujos efeitos são enfiados muitas vezes goela abaixo aos setores ligados ao Cais Santista. Algumas medidas já anunciadas pelo ministro, como as ações estratégicas para viabilizar o escoamento da safra agrícola desse ano, incluindo o aperfeiçoamento da automatização do sistema de agendamento de caminhões e ampliação da capacidade do pátio de estacionamento para 650 veículos por dia, soam de forma positiva. Espera-se, no entanto, que sejam efetivamente colocadas em prática o mais rápido possível. Portanto, que a vinda do ministro seja uma oportunidade para ele ouvir as prioridades do Cais Santista, que incluem definições e ações urgentes em relação à dragagem do estuário, conforme prometido, a situação dos terminais na Ponta da Praia, que tanto incomoda os moradores do bairro, e, quem sabe, uma aproximação maior da Codesp com a cidade, com a escolha efetiva de nomes ligados à região para ocupar cargos na diretoria. Bons nomes não faltam, resta apenas a boa vontade das autoridades que vivem na capital federal para indicá-los. Agora, a Cris Chalub tem informações sobre o tempo, informação importantíssima, se vai chover ainda mais nesta sexta-feira, temperatura balsas e estradas, não é isso, Cris? Isso mesmo, Fernando, e a previsão para hoje é de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura caiu, então ela varia entre 22 e 29 graus. Estradas. As rodovias Anchieta, Imigrantes e Padre Manuel da Nóbrega estão interditadas devido à forte chuva na noite de ontem. Inclusive, a entrada de Santos está alagada. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. O tempo de espera é de 10 a 15 minutos. Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A representação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Fernando. Ok, Cris, muito obrigado. Voltamos logo mais o intervalo, justamente para discutir temas importantes na área cultural com o secretário de Cultura, professor Fabião. Até mais. A Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país.
16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro. E você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, bom dia. Estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 23 de janeiro, trazendo como convidados o secretário de Cultura, professor Fabião, e a colega jornalista do jornal BocNews, Nara Assumpção. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo à bancada do Jornal em Foque agora, como secretário de Cultura. O senhor já teve em outras participações aqui no Jornal em Foque, agora como secretário. Enfim, os planos, né, da secretaria, porque o senhor já pega a secretaria montada com a base de estrutura, até porque a Secretaria de Cultura, o orçamento dela não é um dos maiores e tem que ter muita criatividade para poder gerenciar algo em torno de 31 milhões, se não me engano, 1,5% mais ou menos do orçamento. Quais são as suas prioridades aí dentro desse nova função que o senhor já foi secretário de Meio Ambiente também? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Nara. Bom dia, Chalubinha, como a gente chama carinhosamente. Bom dia a toda a equipe técnica da TV. De fato, eu estou em casa, eu leciono aqui no sistema, Unisanta, o Colégio Santa Cecília. E, de fato, grande novo desafio, porque o rol de políticos e de pessoas técnicas que tiveram a oportunidade de desenvolver trabalhos em áreas múltiplas, acho que é bem pequeno, até no Brasil, ou seja, e esses 10 anos de parlamento, guindado, ou seja, levado à Câmara de Santos pelo voto, através das eleições, durante 3 mandatos como vereador, os 2 anos à frente da Secretaria de Meio Ambiente, me credenciaram para um novo desafio que é cuidar de verdade do maior patrimônio das pessoas, que é a cultura. Isso é paradoxal, né? O Gilberto Gil, quando ficou 5 anos à frente do Ministério, ele tentou aumentar de 0,9%, vou repetir, 0,9% o orçamento da cultura. E a cultura que faz a vida valer a pena, ou seja, o Titãs já fala isso, né? A gente não quer só comida, a gente quer a arte, a gente quer a beleza cênica, quer ver o desempenho do artista, a criatividade, a criação, o design, a cultura alimentar, a cultura da paz, ou seja, os vetores, os caminhos de se promover cultura são muitos. E é isso que a gente tem numa cidade como a nossa, que completa daqui a pouquinho 469 anos, uma cidade que já tem alguns filhos, como Cubatão, como Bertioga, como Guarujá, né? Poucas pessoas sabem que essas cidades foram Santos. Então, por isso que a Baixada ainda se chama Baixada Santista. Na verdade, geopoliticamente, é uma Baixada Paulista. Então, a cultura é de verdade o diferencial de um patrimônio de um povo. A cultura é a educação. Tanto é que, às vezes, as pessoas falam, isso é um problema cultural, isso é um problema de educação. Então, são indissociáveis, mas por questão de gestão, são pastas separadas. Então, você perguntou qual a estratégia inicial? É exatamente fazer essa aderência, fazer essa transversalidade da cultura
sem querer que a sardinha da cultura asse mais rápida que a sardinha da educação, a sardinha do esporte, a sardinha da cidadania. Então, é a gente trabalhar de uma maneira em rede. Acho que o grande desafio, eu estive... E essa política de você trabalhar em rede internamente, ou seja, é o mesmo dinheiro, o dinheiro público, a arrecadação dos impostos, o zelo com o uso desse dinheiro. E a gente está construindo, começou no dia 12 de janeiro, quando eu falo a gente, não é o Fabião e a equipe. A sociedade tem um desafio esse ano para construir o Plano Municipal de Cultura. O início desse processo foi no dia 12 de janeiro, vale registrar, foi o último ato dos 2 anos de gestão do amigo e jornalista, colega de vocês, Raul Cristiano. Por idiosincrasias do sistema, ele acabou indo para um desafio no governo do Estado, sei que vai dar conta tranquilamente disso, na política do governo do segundo mandato do Geraldo Alckmin, junto com o Márcio França. E então, dia 12, a gente começou um processo de discussão do que é o plano. O que é um plano municipal? É aquele primeiro pensamento que a gente tem na primeira hora do dia 1º de janeiro. O que eu vou fazer em 2015? Né? Então, o Plano Municipal de Cultura, ele vai ser construído para a gente atender a demanda da sociedade. E a gente está identificando, o pessoal tem participado, existe já um calendário, está disponível no site da Prefeitura, talvez seria interessante colocar, para que as pessoas entendam que essas promoções que são feitas, elas são produto de uma discussão grande de técnicos, mas também é o diálogo com a sociedade. Então esse plano, ele é um grande desafio, a gente precisa potencializar a cultura popular e internamente a gente ainda não formalizou isso, nem com a equipe de comunicação e resultados da Prefeitura, mas a pergunta é, onde tem cultura, Fernando? Onde tem cultura? A gente sabe que tem muita cultura na nossa cidade. Então, a gente não vai só não é levar cultura oficial para o povo, porque existem vazios de ausência do Estado em todos os aspectos. Existe uma desordem física e social. Então, a cultura é a forma de você entrar mostrando, ofertando à sociedade e conversando, ou seja, conhecendo que tipo de cultura está sendo praticada lá. Então, isso é muito importante, essa troca. E é o que vai dar um diferencial para o nosso plano. O plano ele tem uma previsão de ser pensado para 10 anos. A pergunta é essa, o que você pensa para a cultura da nossa cidade até 2025, nos próximos 10 anos. Mas não é uma plataforma fechada, é uma plataforma aberta. Então, deixar bem claro, por exemplo, hoje nós temos um evento que coloca Santos no hall das cidades principais do ponto de vista da arte urbana. Um amigo, posso falar dessa maneira, o Eduardo Suru, através de um patrocínio da Léo Madeiras, é importante falar, através do PROAC, é bom que os empresários saibam que é possível apoiar a cultura de várias maneiras. O Edu está trazendo a exposição das pets. Dessa vez não são pets animais de estimação, são pets mesmo, garrafas pets gigantes, que ele fez isso há 3, 4 anos na Marginal. E essa obra de arte dele está sendo trazida e vai ser inaugurada hoje. Seguramente, aliar a cultura e ao meio ambiente, que é o caso da provocação feita por ele, vai fazer com que as pessoas pensem, reflitam na hora de fazer o descarte de seus resíduos. Então, a arte, quando ela é agregada no processo, na coluna vertebral de um governo, ela dá uma cara, dá um diferencial perceptível. Ou seja, as pessoas percebem, poxa, ali tem algo detalhado, trabalhado do ponto de vista do pensamento. Então é isso que a gente quer. A gente quer eventos, quer programas de dimensões diferenciadas. A maior celebração cultural da cidade é o Carnaval. O Carnaval, o mundo do samba conquistou isso ao longo dos anos. E a gente quer que os outros segmentos, o teatro, o cinema, a literatura, ou artes visuais, elas conquistem também. A gente não... Porque hoje, grande parte dos recursos é destinado ao Carnaval na formatação atual. Mas a gente vai equacionar ao longo do tempo com o plano, com o programa de elevação da captação dos recursos destinados às os múltiplos vetores do tema cultural. Então, e um grande desafio, você falou de desafios, é trabalhar a cultura digital. Existe um grande debate no mundo de como o artista vive, ou seja,
o compartilhamento hoje das imagens, das músicas, a criação artística, de que maneira o artista consegue viver da sua arte, respeitando a sua arte, citando em momentos, relendo, remix, share, e compartilhando essa produção artística na cultura digital. Nós temos grandes especialistas da cultura digital já se aproximando e a gente está fazendo isso, mapeando, e a gente vai responder essa pergunta. Aonde tem cultura? Aqui tem. E a gente vai perguntar para a sociedade, aonde tem cultura? E a sociedade vai dizer. Então, é uma pergunta que o cidadão faz ao governo e o governo responde. Aqui tem, a gente já tem isso cadastrado. O número de equipamentos e espaços públicos de oferta de cultura, de entrega de cultura e arte é gigantesco. As oficinas, as escolas de dança e bailado, a orquestra sinfônica, todos os equipamentos. Então, essa diversidade cultural da cidade de Santos, ela é de fato inspiradora, ou seja, ela é um diferencial, mesmo com um valor percentual pequeno. Por quê? O valor percentual permite que um valor absoluto seja de 30 milhões, que não é muito, é um dinheiro... do orçamento do orçamento de 2 bilhões e... Sim, é 1,5%. 2 bilhões e 2 milhões e 800 milhões, salvo engano, a projeção de orçamento. Então, assim, nós temos um desafio muito grande de dar uma... sacudir a cena cultural, onde os fazedores de arte e cultura se sintam à vontade para mostrar o seu trabalho e que a gente tenha um território livre. Eu tenho conversado de tempos em tempos, eu estou absolutamente feliz, não por mim, mas por ter uma agenda hoje cultural, pessoas pedindo reuniões hoje, sexta-feira, dia 23, para não ter agenda para a semana que vem, para a gente organizar esse cronograma. Então a gente vai focar o carnaval ele está absolutamente preparado de uma maneira para cercar todos os possíveis riscos. Existe um protocolo de trabalho de redundância, o nome é esse, com a Polícia Militar, o padrão Fórmula 1 de arquibancadas, todo o centro cultural que as pessoas vão conhecer lá na Fonte Schmidt, na Zona Noroeste. Vou fazer a propaganda do Macro, né, que é do lado do Macro. O Macro é parceiro ali, cede parte dos espaços para a gente melhorar a mobilidade, a acessibilidade da passarela Drauzio da Cruz e levantar a bola da Liga, ou seja, a Liga das escolas, ela faz parte dessa evolução do carnaval. Quando você tem uma liga coesa, onde as 17 escolas conversam, dialogam, pleiteiam o espaço para fazer a política da cultura do samba, a disputa fica só na avenida. Então, a Liga hoje, o Conselho do Samba, que cuida de toda a ritualística do mundo do samba, e esse desfile de carnaval, que é o ato, os 3 dias de disputa no samba no pé, da qualidade dos enredos, tem sido uma forma de sacudir a sociedade. Então, tem gente que não gosta de carnaval, tem gente que não gosta de rock, tem gente que não gosta de funk. Então, essa diversidade, ela pode e deve conviver. A secretaria não vai ter a cara do professor Fabião. O professor Fabião tem os seus gostos pessoais, mas a função nossa é atender a demanda da sociedade. Coisa democrática, né? Democratizar, exatamente. A cultura democratizante. Exatamente. Me corta, viu, Nara? Você não fala demais. Bom dia, Nara. Seja bem-vinda também. Fabião, bom dia a todos. E é uma questão que é importante, que de repente fica até para o próximo bloco, que esse já está chegando no final, né? O professor Fabião está animado, tem muita coisa para falar, tá? Que a gente está fazendo lá no Jornal Boqueirão, no Boc News, um caderno especial do aniversário da cidade, pegando como gancho a Cidade das Artes, para falar exatamente de todas as manifestações artísticas. E a gente ouviu nos últimos dias alguns agentes importantes envolvidos na criação, no desenvolvimento, e o que muitos falaram que ainda falta um planejamento maior na cidade, de políticas públicas, de até um cronograma, como você falou, que de repente está sendo pensado para essa gestão, para esse biênio que está vindo, para realmente agregar tudo o que está sendo feito, porque as criações, elas estão aí, o pessoal já está na rua, então, por exemplo, o pessoal de teatro de rua está há 12 anos na batalha, já conseguiu seu espaço, mas eles ainda falam que falta política pública, que falta um planejamento melhor para conseguir atender todas as demandas da classe. Então, eu queria até saber com o Fabião se está sendo realmente elaborado, além do plano
municipal que pensa nos 10 anos, mas também no agora e, consequentemente, nesses 10 anos, né? Bom, não seria o primeiro a fazer isso, ou seja, nós tivemos à frente da Secretaria de Cultura de Santos nomes conhecidos da vida política e da vida pública. O Raul, o Carlos Pinto, amigo, ficou 12 anos à frente da Secretaria, Edmur, o Reinaldo Martins, o Gondim, tem um outro secretário que ficou um tempo menor, não lembro o nome dele, de outrora. Então a política sempre existiu. O descontentamento talvez seja em função de uma falta de diálogo, ou seja, de um contraponto. Sim. Porque a arte e a cultura têm essa função de apontar. Então não precisa ser uma arte oficial. Eu não tenho que curar. O artista tem que ser livre. Né? A gente fez agora, recentemente, no Dia do Surfista, no dia 21, uma pequena surfboard parade, ou seja, convidamos, através da Associação de Surf, convidamos 8 artistas, grafiteiros, artistas plásticos, que fizeram uma intervenção nas pranchas. E numa das pranchas tinha uma mensagem do que o artista queria dar, e falando de que queremos respeito, não queremos politicagem, ou seja, a liberdade da expressão tem que ser potencializada à enésima. Tá? Então, a gente tem sim um respeito muito grande, o diálogo não vai faltar. De alguma maneira, se não houve como é que fala, esse segmento, você deu o exemplo do teatro, não se sentiu contemplado, talvez a conversa e o resultante não tenha sido deixado bem claro. Ou seja, infelizmente, existem limitações financeiras, econômicas, mas o grande desafio nosso é esse. Por exemplo, eu quero nesse plano, eu Fabião, porque se a gente ficar, o primeiro setor, para as pessoas entenderem, o governo, o primeiro setor é o governo, o terceiro setor, que chama de sociedade civil organizada, dialogando o plano, vai ser um plano de quem? Plano de quem? De quem tem que fazer gestão enxuta de recursos, com quem quer. E o segundo setor, que é chamado a economia, o mercado, não participa, ou seja, fica esperando. Então, a participação do segundo setor vai ser um desafio de colocar no plano. A primeira reunião do plano no dia 12 e dia 19 já teve, a gente tem, acho que reunião hoje também, não sei se é na Unidos dos Morros hoje, lá já foi feita na Zona Noroeste, no Arte Ludic. Então a gente está com uma agenda grande de seminários. Esses seminários prévios vão gerar as conferências. Então o plano ele não tem prazo para ficar pronto. Depende da qualidade da nossa articulação. Tá? E é uma demanda do plano nacional. Então o Plano Nacional de Cultura quer que tudo seja contemplado. Ontem eu tive, para falar para vocês, ontem eu tive uma boa conversa sobre equipamento que é um formato do governo federal e Santos é uma das cidades que está nesse grupo, que é o CEL, que é um centro de esporte unificado, com cultura, lazer. É uma ótima oportunidade, é na Praça da Paz Celestial, a maior praça de Santos, na Zona Noroeste, ali no Bom Retiro. Está sendo recuperada. Farei uma visita técnica hoje, inclusive a obra às 11 horas da manhã. E o formato da gestão é genial. É um formato com a comunidade, com o grupo comunitário. Então, assim, eu sinto que é um movimento bem bacana e eu vou reforçar esse trabalho em rede interno da prefeitura e com a sociedade, é claro, para que a gente consiga. Agora, um colega de vocês fez uma matéria logo após a minha posse, pelo meu estilo consensuador, descontraído, bem-humorado, perguntou, ele arrancou de mim o olho da matéria, né? Fábio, você vai saber falar não? Eu falei, eu não quero falar não, mas se for necessário, óbvio, porque gestão é escolha. Sim. E nem sempre essas escolhas, isso é duro falar, sim, ela contempla todos os segmentos. Mas o pessoal do teatro, primeiro, eu sou público desse pessoal, nós temos amizades como Nara foi minha aluna, da mesma maneira a Raquel, que é desse mesmo grupo, foi minha aluna, os alunos, eles são hiper participativos. O formato do Concute hoje não contempla o que eles querem, esse diálogo está sendo aberto. O Concute não tem que ser uma disputa territorial de dimensão. Olha, eu tenho 2/3 do conselho, agora sim vai ter... Para não ter aquela polêmica toda, né? O presidente do Concute, o coordenador, o líder, não o presidente não, o líder do Concute tem que ser uma pessoa que saiba mediar as forças, porque é construir política, é carimbar na diretoria orçamentária na Câmara, para que a gente tenha uma evolução, captar as emendas dos vereadores, as emendas dos parlamentares da região para a cultura.
mostrar para o mundo empresarial que a cultura transforma as pessoas, qualifica, dá inspiração para essas pessoas que estão trabalhando no mercado. Então, sem dúvida, né, secretário, aqui a gente tem um rápido intervalo, fazer assim o intervalo. Aqui pode cortar, pode me rápido intervalo aqui. E voltamos logo mais discutindo esse tema tão importante como a cultura. Até mais. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro e você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Neste sábado, a partir das 10h30 da noite, baile oficial da cidade de Santos. Uma grande festa com show do Jota Quest em comemoração ao aniversário de 469 anos, direto do Mendes Convention Center. Autoridades e personalidades da região em um grande evento com renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade. Baile oficial da cidade de Santos. Neste sábado, a partir das 10h30 da noite. Apoio: Atri Fiat em Santos e São Vicente. Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Maria Montesano Noivas. Você sonha e nós ajudamos a realizar. E Márcia Mendes Coifé. Realização: Sistema Santa Cecília de Comunicação. 18 anos. Na Atri Fiat, o ano é novo, mas o preço é velho. Aproveite que são as últimas unidades sem aumento do IPI. Na compra de um Fiat da linha de Venture, você ganha uma prancha de stand-up pedal e uma aula. Novo Palio Fire, entrada de apenas R$10, mais parcelas de R$699. Só R$10 de entrada mesmo. Um Torque Active 1.4 Flex completo por R$40.990. Grátis película protetora, protetor de cárter, documentação e PVA. Fiat Zero só se for na Atri. Acesse atri.com.br em Santos e São Vicente. Olá, estamos de volta no terceiro bloco do Jornal em Foco dessa sexta-feira, trazendo como convidados o secretário de Cultura de Santos, professor Fabião, e a colega jornalista Nara Assunção, do jornal BocNews. Mas antes, a Cris Chalub tem mais informações e tem perguntas de internauta, não é isso, Cris? Isso mesmo, Fernando. A gente vai falar primeiro aqui sobre a chuva, né, as consequências que deixou aqui na cidade. Segundo uma matéria do G1, foram registrados deslizamentos no Morro José Menino e no Santa Terezinha. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informação sobre pessoas feridas na cidade. A pergunta que recebemos ao Fabião é do Martinho Leonardo. Ele quer saber se há muitos jovens, ele diz que existem muitos jovens na área continental e quer saber quais os seus planos para essa região. A área continental de Santos é a menina dos olhos dessa nova onda de desenvolvimento da cidade. O plano diretor construído em 2011, especificamente, eu estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente, ele foi planejado para que 9 novos bairros, eu até falo com calma, 9 novos bairros sejam potencializados, desde o Quilombo até o Caruara. Se eu começar a falar, eu lembro de todos, tá? Guarapá, bairros que as pessoas nem conhecem, Trindade, Cabo Sul, Iriri, tá, o Monte Cabrão. Então, assim, é interessante, a área continental, ela é essa página, não em branco, mas assim, um espaço de desenvolvimento fantástico. E ela já começou a ser ocupada, de certa forma. Sim, ela abriga a nossa fatia do Porto de Santos, na área continental. Você tem a margem esquerda e a margem direita do Porto. 2 grandes projetos, um deles já foi
inaugurado, que é o projeto Embraporte, ali do lado da Ilha de Ana, que é uma comunidade tradicional. A Ilha de Ana é um desses locais que o santista não conhece. Fantástico. É uma comunidade fantástica, ela tem um calendário próprio de celebração da festa do Bom Jesus, da Ilha de Ana, ou São Pedro. Então é incrível essa possibilidade de... Porque tem muita coisa para a gente fazer aqui na nossa cidade, na nossa região. E a área continental, ela já tem hoje conseguido estabelecer uma conexão maior. A minha vontade é que a gente tenha uma ligação Santos-Santos, de soberania municipal. Eu falei muito isso em 2012. Eu creio que, com a proximidade com o Paulo, a gente tem conversado bastante. O prefeito, falei no dia da minha posse, que o prefeito foi audacioso de chamar um cara com o meu perfil. Eu sou um cara libertário, eu sou um cara humanista, eu gosto de falar de forma franca. Eu acho que a gente precisa... As pessoas estão entendendo, algumas pessoas não gostam desse meu jeito, né, descontraído, de desconstruir o sistema, mas no way, ou seja, a gente nem Cristo agradou a todos. Obrigado pela comparação. Nem Cristo, é verdade. Então, assim, acho que dá para a gente sim contemplar. Eu conheço muito bem, eu tenho a área continental totalmente plotada na minha cabeça em função da construção do plano diretor. E falar uma coisa genial que nós temos lá. Nós temos uma zona urbana agrícola, uma ZUA. Bechara, à época, como secretário de planejamento, a gente conversou bastante a possibilidade de criar ali uma comunidade agrícola na área continental. E o maior bairro hoje, o Caruara e o Monte Cabrão, onde você tem uma hora de densamento, ele já tem uma cultura própria, entre elas a cultura alimentar. Então eu vou pegar esse gancho do Martinho, o amigo Martinho Leonardo, para falar que lá tem um ponto de cultura, que é uma sala verde da ONG Parcel, no Portinho do Caruara. O Caruara, para quem não conhece, é um dos bairros que foi urbanizado, a Sabesp passou a tubulação, a urbanização do bairro, a Biblioteca Plínio Marcos, o centro da coordenação, onde vai ser a subprefeitura, lá que está o amigo Coronel Trovão e sua equipe. É um bairro genial, a escola Ricardo Sampaio é um polo de difusão cultural. Lá tem um formato, o Caruara tem coisas de cidade do interior deliciosa. Tem um morador do Caruara que ele tem uma piscina na casa dele. E adivinha o que ele faz? Ele tem um convênio, entre aspas, que ele não recebe nada da prefeitura, que os jovens, as crianças vão... Olha quanto isso existe em Santos, que as crianças de uma escola pública vão fazer aula de natação na piscina de um morador do bairro. Isso é uma coisa genial, isso é cultura, isso é cidadania, é a vizinhança. Então o que a gente quer é que as pessoas tenham de fato um relacionamento, o conceito de vizinhança, de camaradagem da vizinhança. A gente a gente conversou bastante na terça-feira, na entrevista, e você fortaleceu bastante essa questão de refazer esses laços que hoje já não tem, tanto na área continental, ainda tem um pouco, mas já está se perdendo também. Comunidades, né? Mas na área insular, onde está grande parte da sociedade dos santistas, não existe mais esse conceito de vizinhança, né? As pessoas se prendem em casa até pelo que a sociedade vive hoje, sentar de violência. Na calçada, né? Isso você vê ainda no Marapé, na Zona Noroeste. Não, o Marapé, a Zona Noroeste, você citou o Campo Grande. Campo Grande, né? O Campo Grande tem uma festa de final do ano no Campo Grande que eu vou sempre, o vereador Igor é do bairro ali. Ali é uma delícia, cara, na Clemente Pereira. A gente fica horas, até me arrepia, horas, sabe assim, uma coisa deliciosa. Então as pessoas têm que ocupar a rua. Ocupar os espaços. Ocupar com a cultura é a melhor saída para essa... Ocupar com a cultura, e é isso que eu falei, essa cultura alimentar. Né? O meu amigo Meno acabou de abrir um boteco, como ele fala, né? Um boteco ali no Canal 4, fazer uma propaganda para o Meno. Que ele fez batalhador também, fez uma entrevista. O Meno, para quem não sabe, os jovens aí, o Meno é o maior botequeiro. Ele, o Eduardo Caldeira, o Zé hoje do Petit Verdot, ou seja, são pessoas que sempre empreenderam, acreditaram na cidade. E tem muitos jovens hoje fazendo isso. Tem vários bares da cidade, aqui o Califórnia, que são de alunos, o Didos, empresários que estão... A galera está trabalhando, o Cabecinha, o Marcinho, com a gastronomia oriental, que patrocinou, inclusive, a pintura das pranchas, foi o Okumura. É bom falar essas coisas, que tem gente que acredita na cultura. Então, essa forma de você costurar com a vizinhança, você muda a relação, porque nós somos blindados, existe uma sensação de insegurança. O bairro do Boqueirão que a gente está,
ele é maior do que 70% das cidades do estado de São Paulo. Sim. Então as tensões urbanas de uma cidade verticalizada vão ser desconstruídas com essa relação de afeto, de respeito, porque está todo mundo andando com medo, porque a insegurança, os problemas econômicos, ou seja, uma série de gatilhos de consequências. Então a cultura ela faz essa leitura, ela desconstrói essa dureza do ambiente urbano, transformando a cidade em algo mais prazenteiro de se viver com qualidade de vida. Secretário, o senhor falou a questão de segurança, né? E aí, obviamente, dentro dessa proposta, essa é uma das questões, sempre se fala muito, né? Onde o Estado não está presente, infelizmente, a violência e os riscos, né, dos jovens, né, crianças, entrarem para o mundo das drogas, muitas vezes, e, obviamente, isso culmina na violência. Como que a cultura pode se inserir dentro desse contexto para poder minimizar, especialmente em regiões periféricas? O Arte no DIC é um bom exemplo, né? Ele está instalado, para quem não conhece, ele está instalado ali na Vila Gilda, ali no caminho São José, se não me engano, sim, né? E com muita luta, a gente acompanhou pela universidade fazendo atividades com os alunos, eles não tinham absolutamente nada, era um galpão improvisado e com muita luta, deve-se destacar, do José Virgílio e, obviamente, os outros componentes lá, conseguiu hoje ter um espaço muito digno, muito interessante, né? Com a ajuda do governo federal, governo municipal, também outros parceiros também. Então, como, especialmente nessas regiões, e a gente tem, apesar de Santos ser uma cidade com uma qualidade de vida enorme, mas a gente tem aí um índice de 10% da população, 40%, 40 mil pessoas mais ou menos vivendo nessas condições. E são áreas que é o esporte, a cultura, muitas vezes estão dizendo, nem escola efetivamente tem. Como inserir nessas comunidades? Bom, isso é o que a gente está chamando de vazios culturais, ou seja, o Arte no DIC preencheu um espaço e eu fiquei emocionado na semana passada, quando fui ao evento lá no Arte no DIC, porque encontrei a Helena, que é a líder comunitária. A líder, batalhadora. Que o Zé conseguiu envolvê-la. O nascimento do Arte no DIC vem ter uma história bacana, o Instituto Elos, com a Natasha, Mariano, o Rodrigo, os meninos. Foi uma costura júnior, na época ainda estava, o Edgar. Foi uma costura, isso há 15 anos. Eu participei desde o início, desde quando o Arte no DIC era uma ideia na cabeça de algumas pessoas. O vereador Fausto foi importantíssimo nessa costura inicial, Fausto Figueira, amigo. Então o Arte no DIC hoje é uma realidade. Isso que você falou, o que tem que ser feito, eles estão fazendo. Tá? Então, por exemplo, a lógica, o Zé conta uma história, o Zé Virgílio, que é interessante. A lógica de você proteger um equipamento que tem computadores, que já foi assaltado lá, com câmeras de TV digital, de câmeras digitais, equipamentos caros que foram conquistados pelas parcerias, pelo apoio dos governos. A Secretaria de Cultura e a Prefeitura de Santos é um dos apoiadores dessa brilhante ideia. É de fato a presença do Estado para que a gente consiga mostrar um outro caminho. Os descaminhos da vida, ou seja, ligados a uma idade muito tenra, isso tem que ser um casamento feito com a escola. Eu sempre debati isso. Se uma criança ela acessa o sistema educacional da cidade através de uma unidade municipal de ensino, a escola tem como identificar se aquela criança ela precisa de uma atenção maior do que a atenção coletiva de um professor. Então, não é carimbar a criança como uma criança problemática, mas ela precisa de maior atenção, a família. Então, essa relação da escola com a cultura vai ser o gancho da conversa que eu farei na semana que vem com a secretária Venusa. Então, esse trabalho em rede, é isso que a gente quer. E essa palavra de trabalho em rede que eu incorporei no meu discurso, vem de uma reunião que a Ana, que é uma das companheiras também iniciais do Arte no DIC, ela no meio da nossa discussão, ela, Fabião, precisa trabalhar em rede, ou seja, estava na goela dela. E eu falei, vou pegar esse discurso da Ana, quente, vibrante, e levar para a prática. Então, assim, seguramente, se a gente ofertar, mostrar o mundo da cultura, o universo da cultura, através de projetos como o Projeto Querô, que foi desenvolvido aqui, hoje é um sucesso genial, do Carlinhos Cortes, a Tami Vaz, a Débora, a Érica, todo mundo, toda essa equipe genial que pôs em pé um projeto que é uma marca hoje da cidade. Então, assim, tem muita coisa bacana, tem produção e é um trabalho incansável. Isso que é o bom.
Saber que por mais que eu trabalhe 2 anos, 5, não sei quantos na cultura, vai ter um desafio permanente. Isso é que nem cortar cabelo antes de você ficar totalmente careca, roçar, cortar grama, cuidar das coisas, ou seja, é um cuidado permanente, porque a cidade ela não envelhece, ela se renova. Então a nossa cidade, todo mundo fala que está uma cidade velha, não sei, não, é uma cidade que tem 430 mil habitantes há 20 anos. Então ela se renova, ela já se autorregulou do ponto de vista demográfico. Hoje os espaços físicos, cada centímetro quadrado de Santos tem um debate extremamente quente, porque qual é a vocação desse centímetro quadrado? Um debate quente que está hoje é a concha acústica, né? Que vai ser, inclusive, reaberta ao público na segunda-feira do aniversário, e tem vários setores discutindo e tentando propor o que pode ser feito lá de novo para a população, né? Sobre a concha acústica, a gente volta no último bloco do Jornal em Foque. Até mais. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro. E você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do Jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Em comemoração ao aniversário do Sistema Santa Cecília de Comunicação, dia 26, a partir das 10 da noite você assiste Retrospectiva 18 anos, um programa especial que retrata através dos fatos e acontecimentos da região e no Brasil a história da construção do Sistema Santa Cecília de Comunicação, os depoimentos dos apresentadores e jornalistas. Retrospectiva 18 anos, dia 26. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Olá, estamos iniciando o último bloco do Jornal em Foque dessa sexta-feira, dia 23 de janeiro, trazendo como convidados o secretário de Cultura de Santos, professor Fabião, e a colega jornalista do Jornal BocNews, Nara Assunção. No último bloco, no bloco anterior, na realidade, a Nara Assunção ela fez uma pergunta para o professor Fabião justamente sobre a concha acústica, cuja previsão vai ser a inauguração aí nessa segunda-feira, aniversário de Santos. Então, tudo preparado aí, há uma polêmica inclusive sobre isso, tudo preparado. Lembrando também que a dona Nilza, mãe do Zelos Machado, artista Zelos Machado, manda um abraço e lembra do trabalho do filho na área cultural também. Um reforço aí, uma homenagem. Agradeço aí, a gente agradece aí a sua audiência, dona Nilza. Muito obrigado. Lembrando que existe até, só para complementar, um movimento já nas redes sociais em homenagear os Zelos na concha acústica, né? De repente nomenclar, enfim. Você que está nos assistindo. Pela luta dele. Quem é Zelos Machado? Zelos é uma das pessoas que eu até me emociono. A dona Nilza foi me dar um abraço presencial no dia da posse, olhou nos meus olhos, eu fui ao sepultamento dos Zelos. O Zelos era um utopista, um sonhador, um artista na acepção máxima da palavra, multimeios, transmediático, um homem genial. Um homem tão genial que, quando ele estava numa praia em São Vicente, um inseto pousou no nariz de Zelos e ele falou: Fábio, eu estou com uma coceira. Eu falei: deve ser alguma coisa, você dormiu na praia. E o inseto colocou os seus ovos na pele do nariz de Zelos. E ele serviu como
uma forma da vida se multiplicar através dele. Eu estou contando a história porque, assim, a vida da gente a gente constrói através de relacionamentos. Então, sentar aqui, ser o secretário de cultura de uma cidade, não cai de paraquedas. Ou seja, eu sou um cara que eu não vivo sem consumir cultura. Eu não concebo a vida sem a cultura e a arte. Então, as pessoas sabem quem é admirador, quem tem o carinho, o olhar. Eu acho que o Zelos, assim, ele representa todo um sonho de uma comunidade planetária, porque ele era um cara planetário, ele era um elfo, ele era um duende, ele teve a produção dele, ou seja, ele era um cara que por onde passava ele era um cantor genial, a relação dele com os catadores de material reciclado potencializou. Ele me deu a oportunidade de prefaciar o livro dele chamado Torpedos, com formato de torpedo, ou seja, eram bombas culturais numa cidade anestesiada que ele chamava de Sotnas. O que é Sotnas? É fácil, é só você ler Santos ao contrário. Então essa coisa do espelho da sociedade, do abismo social entre o mais rico e o mais pobre. Então a arte tem essa função. Seguramente Zelos será devidamente homenageado, cada um à sua maneira, mas Zelos ele mora no imaginário e nas pessoas que fazem cultura. Ele é um inspirador. Para mim, como ele estivesse vivo. Eu sinto a presença dele permanentemente, por causa da forma do seu ato criativo. Então, a Concha Acústica de Santos, ela foi construída na década de 80, 81, por aí a inauguração, perdão, e vai ser reinaugurada para que a sociedade faça uso desse espaço. Só que o regramento da Concha é que é novo, e o Ministério Público está muito atento nisso, para que esse lugar emblemático, porque a praia é emblemática, a orla da praia é o espaço mais democratizante, todo mundo é igual. Você põe a sua roupa sumária, seu biquíni, a sua sunga, eu ia falar sua tanga, a sua sunga, ali todo mundo é igual. O mais rico, o mais pobre, todo mundo vai curtir ali a natureza, caminhar, fazer esporte. Então a arte tem que estar ali. É um espaço democrático. Democrático, da mesma maneira que teve a genialidade da criação de 3 equipamentos que hoje estão na orla, que é a Gibiteca, a Mário Faria, ou seja, e a Concha, são o Cine Arte 4, importantíssimo, que também é uma referência de cultura, ou seja, as pessoas, tem gente que nunca foi assistir um filme de arte, ou seja, só assiste esses blockbusters, esses arrasa-quarteirões. Numa época, e mantido numa época que não havia cinemas comerciais. Exatamente. Hoje você até tem mais opções nos cinemas de shopping. Essa vanguarda, ela tem que ser potencializada permanentemente, porque não é abrir novos espaços, é você revitalizar, ou seja, o trabalho genial que já foi feito na cidade. Secretário, o senhor falou aí do espaço, então é importante também. A Biblioteca Mário Faria, no dia 17 de janeiro, completou um ano que ela está fechada. Eu sei disso. Por vários problemas, ou seja, é um espaço pequeno e um ano com uma biblioteca está fechada. Em reforma. E aí parece que agora é a questão do ar-condicionado, mesma coisa da Gibiteca também. Domingo eu estive na Gibiteca, inclusive, sem ar-condicionado. Aliás, o trabalho da Gibiteca é fantástico também, tem que se ressalvar. Muito bom. Nesse sentido. Mas assim, um ano é muita coisa para um espaço público como a Biblioteca Mário Faria está fechado. Né? O senhor está pegando agora, é claro, mas existe alguma previsão? Foram vários erros aí, porque para uma reforma simples, um ano eu acho que é um exagero. Eu não vou, como é que fala, passar pano de erros administrativos, mas o ar-condicionado, quem tem ar-condicionado em casa, está quebrando, ou seja, então o uso, esse calor maluco que o mundo está vivendo, não justifica a falha administrativa. Eu acho que não é só o ar, ou seja... Sim, a reforma foi ampla, por algum motivo, ou seja, ninguém quer deixar uma biblioteca um ano fechado, tá? Inclusive, a gente teve uma discussão ontem sobre bibliotecas. Para você ter uma ideia, a Biblioteca Central na Humanitária, ela recebe 100 pessoas por mês. Então, o conceito de biblioteca vai ser totalmente reformulado. A biblioteca, ter livros por habitante, horas de leitura por habitante, é um indicador não formal da qualidade de vida de um grupo, de um território. Hoje, o formato de biblioteca tem que ser totalmente repensado com a sociedade, com as pessoas que gostam de fazer cultura. Ontem recebi o Galeno Amorim, foi diretor da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro,
veio conversar com o secretário de Cultura, com a nossa equipe. Então, assim, a gente vai promover isso. A Mário Faria é um compromisso. A Mário Faria, o Rosinha Mastrangelo, que está fechado há muito tempo, também por problemas estruturais. Todos esses equipamentos eles estão num cronograma de revitalização, ou seja, mas você imagina a ginástica, não tem recurso para pagar artista, só que não tem lugar para o artista se apresentar. Então, parece o dilema de Tostides, né? É fresquinho porque vende mais. Primeiro. Então a gente vai ter que estabelecer prioridades com o grupo, com os departamentos, com as coordenadorias, para que a gente faça a cultura girar. No caso, a Mário Faria, tem alguma previsão aí de... Não, ainda não. Ainda não tem previsão. Ainda não tem previsão. Ainda não há previsão. Eu chamei o coordenador, ele falou, Fabião, a gente vai sentar agora, porque a gente está... Se a gente está iniciando... Se a gente desfocar o carnaval, a gente fragiliza o carnaval. Sim. Eu ia falar isso, até o carnaval... Fechando aí o carnaval, tudo certo. Nosso tempo é curtíssimo. O Marcelo está aqui, o nosso assessor de comunicação, e a gente vai mandar uma resposta para falar o dia da inauguração, para não ficar protelando. Ver quais são os problemas, a gente vai encaminhar para vocês e para a sociedade. Exatamente. Então, é uma boa oportunidade, porque a gente reforça isso daí, é um espaço cultural importante, a praia, a orla, e tem um público muito assíduo lá na Biblioteca Mário Faria, como outros espaços públicos também, assim como a Gibiteca, mas realmente acima de um ano, já é acima do aceitável para qualquer cidadão. Bem, estamos finalizando o Jornal em Foque dessa sexta-feira. Tenho várias outras perguntas de internautas. Essas perguntas serão depois encaminhadas aqui ao professor Fabião, que depois responderá aos nossos participantes. A gente agradece muito a participação do professor Fabião. Sucesso aí nessa nova empreitada aí, nesse sentido. E também agradecemos também a presença da jornalista Nara Assunção. Lembrando que o jornal Boc News desse final de semana traz um caderno especial justamente relacionando a cidade com as artes dentro das comemorações dos 469 anos a serem comemorados na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro. A gente agradece a sua participação e também a sua audiência aqui na Santa Cecília TV. Lembrando que o programa será representado a partir das 17 horas ou você pode assistir pelas redes sociais no nosso canal no YouTube, o Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e a Santos, parabéns, felicidades. Lembrando que o programa será representado na segunda-feira com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Até mais e um bom final de semana. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.